direitos humanos, muito recentemente, deixaram de ser uma regra e passaram a ser uma exceção. Por que isso acontece? Para percebermos melhor, precisamos voltar um pouco no tempo para percebermos o processo evolutivo em si dos direitos humanos. A expressão direitos humanos evolui e se desenvolve numa perspectiva histórica e também civilizatória bastante profunda. E isto nos remonta desde o surgimento em si da humanidade. Não é que a instituição clara dos direitos humanos acontece nos primórdios, não estamos a dizer isso, estamos a dizer que essa preocupação da preservação da vida, do respeito à dignidade, do respeito às liberdades fundamentais, nascem com o próprio homem. E a perspectiva histórica nos ajuda a perceber que, pese embora essa perspectiva tenha um grande peso no desenvolvimento em si dos direitos humanos, ela ainda assim não é um processo linear, ou seja, o processo do desenvolvimento dos direitos humanos não é um processo linear. É um processo que teve os seus recuos, teve os seus avanços e também teve muitos retrocessos. Mas há um elemento importante a tocarmos aqui, que se calhar é o mais importante em toda essa entrevista, que tem a ver com a pessoa humana como sendo o centro do desenvolvimento, ou seja, a pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento. Quando nós olhamos a pessoa humana dentro desta perspectiva, acabaremos percebendo que os direitos humanos não nascem por vontade própria de um governante, não nasce pela vontade ou pelo bem-querer de um grupo de partidos, um grupo de cidadãos que, a seu belo prazer, acham que devem garantir este ou aquele direito a determinado grupo ou a determinadas pessoas. Não. Os direitos humanos são direitos que se concedem às pessoas enquanto pessoas. Ou seja, a partir do momento em que o indivíduo nasce, este está concedido pelo direito natural, não é? Já que os direitos humanos também têm esta parte de serem vistos como direitos naturais. Basta nascer para ter a concessão em si dos direitos humanos. Mas quando estamos a falar dos direitos humanos, estamos a falar basicamente de quê? Bem, se calhar, para percebermos melhor, devemos partir para uma definição. E são várias as definições que podem ser apontadas sobre direitos humanos. Os direitos humanos são tidos, como disse há pouco, como direitos naturais. São tidos também como direitos civis, são tidos também como direitos individuais, são tidos também como direitos fundamentais da liberdade em si do ser humano. E, como tal, os direitos humanos têm as suas características. Os direitos humanos têm uma característica inata, aquela que já fizemos menção, de que basta nascer para ter o direito a certas liberdades. Os direitos humanos são também inalienáveis e irrefutáveis. Ou seja, a partir do momento em que o ser humano nasce, lá onde, se assim podemos considerar, ele estiver inserido, independentemente da cor da pele, independentemente do idioma, independentemente da raça, independentemente do sexo, este indivíduo tem, logicamente, tem direitos, tem direito ao respeito, tem o direito à dignidade, tem direito à liberdade, tem direito à escolha. E nós não podemos falar dos direitos humanos do ponto de vista genérico sem necessariamente tocarmos no nosso caso em Angola. No nosso caso em Angola, nós temos que dizer que
nós temos tido alguns avanços, mas também temos tido alguns recuos. Vamos começar pelos avanços, que são os que mais nos interessam. Os avanços estão ligados praticamente ao processo em si do respeito à dignidade da pessoa humana. E nesse ponto de vista, por que eu digo que temos tido alguns avanços? Temos tido alguns avanços a partir do momento em que, em 2010, nasce uma Constituição. A Constituição de um país é tida como sendo a Carta Magna de um determinado país. É uma carta onde todos os angolanos, logicamente, se revêem. E a partir do momento em que nasce esta carta, todo angolano se revê, e quando vê os seus direitos, digamos que caçumbulados ou de certo modo beliscados, logicamente temos que recorrer a esta Carta Magna para fazer uso ou aso deste direito que de certo modo estará a ser atropelado. Ainda no respeito à dignidade humana em Angola, nós temos visto alguns avanços no processo em si dos aspectos que têm a ver com os avanços em termos de informação. Aos poucos vamos percebendo que o direito à informação é um direito humano. O ser humano, o angolano especificamente, tem este direito de ser informado e de estar informado. A partir do momento em que nós temos assistido algumas estações a abrirem espaços, estações televisivas e radiofónicas, a abrirem espaços para cidadãos comuns comentarem sobre o nosso caso e a nossa causa Angola, é um direito que se abre claramente. A partir do momento em que há espaço em si para que o angolano se sinta mais angolano, é logicamente um direito humano que se abre no sentido de darmos ao angolano alguma dignidade. E temos tido alguns recuos. Os recuos, para mim, têm necessariamente a ver com o processo, digamos que do não reconhecimento do angolano. Não reconhecimento em termos do respeito como a origem. Nós ainda continuamos com aquela ideia de que este é do norte, este é do sul, este é bailundo, este é sulano, este é do leste. Eu penso que para uma Angola que se diz nação, já que nação tem a ver com todo um conjunto homogêneo de pessoas ligadas por laços consanguíneos, e não só como língua, religião e principalmente modo de viver, não é bom para a nossa Angola. É importante que nos sintamos cada vez mais inclusos nesse processo para o desenvolvimento da nossa Angola, e para mim esse tem sido um dos recuos. Um outro recuo tem necessariamente a ver com o processo em si, digamos que de algum medo que nasce no interior do angolano. O angolano hoje tem medo de quase tudo. Nós não temos dados concretos, mas temos feito alguns estudos nessa área, e é algo em processo, não podemos aferir agora em números, mas é um elemento que não dá um sentido da garantia da liberdade como tal. Digo isso por quê? Porque a partir do momento em que temos medo das nossas instituições políticas, a partir do momento em que temos até medo de ter uma vida digna em si, mas também temos medo de sofrer, temos medo de certo modo estar mal ou viver mal. Isso para mim constitui um elemento
de recuo para o desenvolvimento e para a elasticidade em si dos direitos humanos. Agora, se nós queremos que os direitos humanos cada vez mais fluam e se desenvolvam na nossa Angola, é preciso termos em vista todo um conjunto, todo um leque de elementos, quer concretos, quer abstratos, que, de certo modo, nos garantam uma vida digna, uma vida com liberdades, uma vida com o respeito, principalmente o respeito a outrem, ou seja, respeitar o outro primeiro como pessoa, não é? E depois vêm outras valências. No entanto, ainda assim, vem-me cá a alma fazer menção à fé em si que eu deposito neste processo. Nós somos um país numa fase vertiginosa de crescimento em várias ordens, sem negar a possibilidade de que, em alguns aspectos, devíamos ter avançado mais, mas é caminhando que se faz caminho. E quero crer que eu, pelo menos, sou um ango-otimista, não sou ango-pessimista. Quero crer que esse espaço que abrimos agora à juventude, ao Munga, tem feito e dado passos significativos nesse processo, no sentido de pôr as pessoas a falarem. É um processo que também faz parte do desenvolvimento em si, dos direitos, das liberdades, principalmente quando nos colocamos a conversar e muito mais quando nos manifestamos dispostos em conversar sobre elementos que nos divergem, porque parece que os elementos que nos divergem têm sido elementos que nos afastam, porque para um desenvolvimento significativo é preciso que nos sintamos responsabilizados e responsabilizáveis de que, se estivermos dispostos em conversar, em abordar minuciosamente sobre os aspectos que nos divergem, é um passo grande que nós estaremos a dar mesmo para o desenvolvimento dos direitos humanos, porque o desenvolvimento dessa nossa Angola será dado seguindo esses passos. E cada um de nós, cada angolano, é convidado naquilo e com aquilo que faz em dar o seu melhor. E para fechar, eu penso que a Munga tem feito um papel significativo nesse processo, no sentido de garantir alguma elasticidade no processo em si, do intercâmbio, do diálogo, para que fluam as divergências e achemos em conjunto um mínimo múltiplo comum para essas questões que logicamente nos divergem, que são várias as questões que nos divergem, partindo mesmo desta ideia ainda regionalista dessa nossa Angola, acharmos que o desenvolvimento está no sul ou no norte, e neste quesito as entidades competentes também são convidadas a manifestarem ou a terem um papel preponderante, pontual e pontuável. Pontual e pontuável por quê? Porque são eles que têm o poder, não é? Já que todos nós angolanos fizemos parte, mas há quem tem o poder decisório em fazer com que as coisas de facto funcionem. Cá de baixo nós vamos dando as nossas opiniões, vamos dando os nossos posicionamentos em detrimento das temáticas levantadas, e eu pessoalmente estou disposto em contribuir com aquilo que posso, como devo, para o desenvolvimento e também para a compreensão em si dos direitos humanos no nosso país. Muito obrigado. Outra parte, gostaria que as pessoas aconselhem as pessoas a aderirem à marcha? Olha, está estatuído na nossa Constituição o direito à manifestação. A marcha não está à margem, não está à margem
desde que se faça conhecer as entidades competentes desta manifestação, já que tem sido uma preocupação muito grande no sentido de ao Munga e outras associações darem a conhecer as entidades, aquelas competentes, no sentido de elas estarem responsabilizadas a olhar para esses casos com mais atenção, olharem com olhos de ver, se assim podemos considerar, para que não olhemos para os direitos humanos como uma questão de favores a conceder a determinadas pessoas, mas sim como direitos inalienáveis, como direitos inatos e praticamente irrefutáveis.